Vocês já estão vendo, né? Sim, Liane, como é que tá? já estamos vendo. Já estão vendo. Sim. Então, como a Liane falou, então, eu sou a Michelle. Eu tive o prazer de conhecer a Liane pessoalmente, né? Porque a gente já tinha participado de 2 cursos online, então presencialmente a gente se conheceu em Campinas, tem umas 2, 3 semanas, né, Liane? Sim. Então, eu sou química industrial de formação aqui pela Unisc mesmo, Universidade de Santa Cruz do Sul. No momento eu faço mestrado em tecnologia ambiental, também na parte de análise de óleos essenciais, né? E eu vou trazer um pouco da parte da cromatografia de óleos essenciais para vocês, que está inserida nos meus trabalhos de pesquisa. Então, eu estou trabalhando com análise de lavanda angustifolia e lavanda dentata, e também com Tia Tree, que é o meu projeto de tese de dissertação do mestrado. E qualquer pergunta que vocês tiverem também, acho que não fica tranquilo de interromper também, se vocês quiserem. É, é indiferente. Então, eu já trabalhei um pouco da minha carreira profissional, então, eu já trabalhei em indústria farmacêutica, indústria de alimentos, sempre como química, né? Na indústria de tabaco, também fiz análise de fertilizantes, análise de água, e desde 2009, então, eu integro a equipe que faz a cromatografia e o controle de qualidade dos óleos essenciais. Então, começamos com um projeto e hoje temos um laboratório de prestação de serviço na própria universidade, que chama Central Analítico, Laboratório de Fitoquímica. Depois eu passo no final da apresentação o contato para vocês, até para vocês terem mais informações sobre o nosso trabalho. Então, começando esse trabalho que eu faço juntamente com a minha colega de doutorado, a Franciele, então a gente trabalhou ferramentas quimiométricas para triagem de amostras anômalas e classificação de óleo essencial. Parece um título muito difícil, mas o que a gente quer? A gente quer diferenciar a lavândula angustifolia e a lavândula dentata de uma maneira mais simples e de uma maneira mais acessível para o produtor que tem esses óleos em mão e não consiga fazer uma cromatografia, que é o método mais caro. Então, a gente quer uma coisa rápida e fácil para a própria indústria também usar. Né? Então, aqui eu tenho mais a parte de identificação, então, né, dos óleos essenciais, que vocês sabem bem melhor do que eu, que são misturas de substâncias voláteis, né? Então, o trabalho visa porque a procura e a produção dos óleos essenciais está muito em moda hoje. Então, é necessário a gente ter um padrão de qualidade e um perfil fitoquímico para esses óleos, que hoje não é muito divulgado, não é muito oferecido. Né? O objetivo do nosso trabalho é utilizar uma técnica que chama espectroscopia no infravermelho como uma alternativa para a qualidade dos óleos essenciais, né? Porque ela é um método mais rápido e com menor custo e zero produção de resíduos se comparada com a cromatografia. A lavanda, então, né, é um dos principais óleos de interesse hoje no mundo, né? E o gênero lavândula, então, ele apresenta mais de 30 espécies. E ele é conhecido tanto como lavanda ou alfazema, né? Aqui foi a parte inicial dos estudos que a gente fez a pesquisa através de um programa chamado VozViewer, que a gente usa no meio acadêmico. Então, a gente procurou pelas palavras-chave, oil, essential e lavanda. Então, vocês podem ver que separa em, em diversas famílias ali. Então, a gente tem óleo essencial, atividade bacteriana, plantas medicinais, quimiometria e cromatografia. Quimiometria é a análise que a gente faz no infravermelho que eu tinha falado antes para vocês. Então, a gente vai aliar as duas técnicas de quimiometria e cromatografia para fazer essa classificação, que entra dentro do controle de qualidade também da planta. Né? Então, quais as principais diferenças entre a lavanda dentata e a lavanda angustifolia? Olhando assim, tu não consegue ver, né? É diferente, né? Quer dizer, elas são semelhantes, mas quimicamente falando, elas são diferentes. Então, a da esquerda é a lavanda angustifolia e a da direita é a lavanda dentata. A lavanda angustifolia, ela é produzida somente na Europa.
E a lavanda dentata, ela é produzida no mundo todo. Aqui, então, a lavanda angustifolia, ela é conhecida como a lavanda francesa, né? E ela tem ação no sistema nervoso central. Então, ela é calmante e sedativa, porque o óleo é rico em linalol e acetato de linalila, que dá essa atividade calmante e sedativa, né? Já a lavândula dentata, também conhecida como a lavanda brasileira, ela atua no sistema respiratório e ela é estimulante, já que o óleo é rico em fenchona, eucaliptol e cânfora. Então, elas são antagônicas, né? Elas são diferentes, bem diferentes. Então, o problema, né, é que, em virtude das propriedades e por causa do valor, os óleos são bem fáceis de adulteração, porque ele visa a redução de custo para te poder entrar dentro do mercado, né? E o que compromete a qualidade. Então, condições ambientais, como eu e a Eliane já tínhamos visto, né, Eliane, de colocar na geladeira, adição de compostos de menor valor, falsificação completa do óleo e autenticidade de origem. Aqui na adição de compostos de menor valor pode entrar o óleo vegetal, que hoje, por cromatografia gasosa, a gente não consegue ver. A gente consegue ver por infravermelho. Então, tem que sempre ter uma técnica associada para te garantir, para te ter 100% de garantia que esse óleo está realmente adulterado, né? A falsificação completa do óleo é tu usar o que mais a gente vê é o uso de linalol sintético. E o uso do linalol sintético hoje, ele traz um perfil na cromatografia que ele traz um composto chamado dihidrolinalol. Então, esse dihidrolinalol, se ele aparece na cromatografia em qualquer concentração, pode ser a mais baixa que tem, é indício de que esse óleo foi adicionado linalol sintético, porque a planta não produz esse dihidrolinalol. Então, naturalmente, a planta só produz o linalol. E a autenticidade da origem é que muitas vezes tu compra um óleo que ele vem escrito que ele é lavanda angustifolia e na composição dele tu sente o cheiro, a gente não vai perceber pelo cheiro, né? Se é um ou outro, porque eles são bem parecidos. Visto quando alguma das lavandas tem um cheiro maior de cânfora, mas pode ser mascarado por um aroma sintético, então. E essa autenticidade da origem, quando é comprado os consumidores que fazem o uso da nossa prestação de serviço, eles compram em grande quantidade. Então, eles importam esses óleos e precisam saber se realmente é aquilo que eles estão comprando. Já aconteceu de ter tanto a adição de outros compostos, a gente já pegou óleos com 93% de solvente. Então, isso tudo a gente consegue ver na cromatografia, né? E a gente busca, então, nesse trabalho, um método para ajudar a ver essa falsificação ou também a qualidade do óleo de uma maneira mais rápida, né? Que às vezes a cromatografia ela demora bastante. Então, a metodologia do nosso trabalho, nós trabalhamos então com 46 amostras de óleo de lavândula, né? 22 de angustifolia, 22 de lavanda dentata, que era o que estava escrito, o que estava escrito na embalagem, né? Então, se dizia que era angustifolia, dizia que era dentata, a nominação era essa, então a gente foi por esse parâmetro. Então, as análises que nós fizemos foi cromatografia gasosa de massas e análise de infravermelho, que é FTIR, Fourier Transformed Infrared, que é do inglês. Esses dados a gente cruzou eles com quimiometria, que é uma análise matemática, é um software que faz isso para a gente, e a gente obtém os resultados. Então. Eu estou trazendo uma linguagem bem simples para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, como é feito o preparo da amostra? Então, o preparo da amostra de óleo essencial, eu vou lá, pego a amostra comercial, pego o vidrinho, ou mesmo que tu tenha feito a extração, pego aproximadamente 20 miligramas desse óleo essencial, eu peso ele, 20 miligramas dá em torno de 2 a 3 gotas,
e eu dissolvo ele com diclorometano, que é um solvente inerte que a gente usa para cromatografia gasosa. Por que eu não uso hexano? Por que eu não uso etanol? O diclorometano, ele se mostrou o mais estável dos solventes. No início do projeto, a gente fez o teste com todos eles e o diclorometano sempre foi o melhor. Daí a gente coloca no vial, que é o recipiente onde vai para o equipamento propriamente dito. Aí a parte do preparo da amostra de hidrolato é diferente. A gente tem dois métodos, então. Um que é a extração por solvente, onde eu pego uma quantia do hidrolato, que é de 40 ml, e eu uso 12 ml do mesmo solvente que eu dissolvo o óleo. Então, 12 ml de diclorometano. Eu faço uma lavagem com num funil de separação, que chama um equipamento químico, é manual, você coloca ali dentro o hidrolato e mais os 2 ml de diclorometano, é como se fosse uma coqueteleira, dispensa ele vai separar, o solvente vai ficar embaixo, o hidrolato em cima, então você tem, eu faço a filtragem com lã de vidro e carbonato de sódio, sulfato de sódio, na verdade, para não ter nenhum perigo dessa água que tem no hidrolato ir pro solvente. E tem também a extração por headspace. A extração por headspace ela é mais simples e ela vem junto como um acessório do meu equipamento. Então eu meço 5 ml do hidrolato mais 3 ml de NaCl, que é o sal de cozinha, porém que é o PA, né, é usado quimicamente. Eu coloco dentro de um vial e a extração se dá dentro do equipamento. Essa partezinha vermelha é um forno que tem dentro do equipamento e ele chega a 100 graus. Então ele fica 100 graus, 10 minutos, e daí eu tiro a alíquota para poder fazer a análise. Então, nós temos 3 métodos, né? O de óleo essencial, que você pega, pinga o óleo no solvente, coloca no equipamento, simples. E o hidrolato, que tem mais etapas, que daí você tem que processar. Hoje nós estamos usando a extração por solvente, que foi uma das técnicas que o Benoit comentou, Liane, durante a apresentação. E a técnica dele, a gente trabalha em conjunto com ele também. E a extração por headspace é quando a gente não conhece a planta e a gente quer explorar mais dados sobre ela. Então, como eu tenho a parte do mestrado junto, eu consigo explorar essas outras partes, né, não para prestação de serviço, mas a nível de dados, de coleta de dados. Então, aqui, o que é a cromatografia gasosa, então, né? Que é a técnica de separação de análise de misturas de substâncias voláteis. Ela pode ser usada para muitas coisas, combustível, esmalte, tudo que é volátil a gente pode analisar com ela. Então, ela é dividida em várias partes. Ela começa ali, então, com um cilindro de gás, um regulador de fluxo, que é sempre o mesmo. Aí tem a câmara de injeção, onde acontece a injeção da amostra, uma seringa. Ela passa por uma coluna. Essa coluna, ela vai, dependendo da fase estacionária que tem dentro da coluna, vai interagir mais ou menos com a amostra, por causa da amostra ser polar ou apolar dos compostos. Ela vai passar por um detector, no nosso caso de massas, e esse detector vai ter um sinal, e esse sinal se transforma no pico, onde a gente vai fazer os dados, né? Os relatórios com os dados. Aqui eu tenho mais fotos reais. Então, ali é o cilindro de gás, né? Onde a gente tem uma rede, onde o gás de arraste que a gente usa é o hélio, que é o mais inerte possível. A gente tem, então, a parte da entrada da amostra, onde entra o gás de arraste e segue para a coluna. A coluna parece pequenininha ali, mas ela tem até 60 metros. Eu trabalho hoje com uma coluna de 30 metros. Ela é um pouco mais grossa que um fio de cabelo. E aí ali vocês podem ver no forno ela instalada, então ela fica ali e a amostra vai passar ali por dentro. Então, 30 metros. Hoje uma amostra leva em torno de 1 hora para ser analisada nesse equipamento. Tá, e aí, a partir dessa análise, então, a gente tem o cromatograma propriamente dito, que aqui é de uma lavanda angustifolia. Vocês podem ver que aqui, esses números, ali 1164, 1996 ali, é o tempo de retenção.
E cada pico desse é um composto. Essa lavanda aqui, ela tem linalol, acetato de linalila e beta-carotenoidina como composto majoritário, que é o que dá a característica da lavanda angustifolia. Aqui ela tem todos os compostos que podem ter. Quer dizer, podem ter não, que tem nela. Então ela tem alfa-pinena, ela tem beta-mericeno, mas os majoritários sendo linalol, acetato de linalila e beta-carotenoidina. Aqui, então, é as análises de todas as 22 amostras, os componentes que tinham majoritários que a gente levou em conta, que é o alfa-pineno, canfeno, limoneno, eucaliptol, fenchona, linalol, cânfora, acetato de linalila e beta-carotenoidina. Essas foram as correlações que a gente fez no infravermelho. Já que, então, a gente tem o cromatograma do infravermelho, vocês podem ver que é bem diferente do cromatograma da cromatografia, né? Então, e aqui eu posso ver todas as impressões digitais dos compostos orgânicos que tem na amostra. Já na cromatografia já te dá o composto direto, né? Então aqui são as ligações dos compostos. Quando tem C dupla C, quando tem uma ligação de OH, que é de um álcool, de um aldeído, então é função orgânica. Já aqui, então, a gente tem a cromatografia gasosa de uma lavanda dentata. Vocês podem ver que os componentes majoritários, então, já trocaram. Então, é eucaliptol, cânfora e fenchona. Vou ver se eu consigo colocar as duas junto aqui. Vocês podem ver, ó, essa é a dentata, essa é a angustifolia. Então, se você for ver, elas são bem diferentes, né? E isso o nosso nariz não sente, né? Mas já a cromatografia, ela já te dá direto. Então, aqui, todos os compostos que tem nessa amostra de lavanda dentata, né? Então, sendo linalol, acetato de linalila... Opa, não. Essa é a outra. Deixa eu dar mais para baixo. Que era o eucaliptol, a cânfora e a fenchona. Daí aqui, então, os componentes majoritários da lavanda dentata, né? Que era o alfa-pineno, canfeno, limoneno, eucaliptol, fenchona, linalol, cânfora e acetato de linalila. Vocês podem ver que o acetato de linalila não está presente em tão grande quantidade quanto era no angustifolia. E aqui o infravermelho da lavanda dentata. O infravermelho não é muito usado porque ele não... Visualmente, ele não te fornece muito dado, mas os dados que ele te dá através do programa matemático, essa correlação dos compostos ali, ele te dá muita coisa para poder fazer a parte de estatística. Então, para fazer a correlação dos dados, que é essa próxima tela, então, que é análise de dados. Então, tu pega todas as partes do infravermelho, que tu faz a correlação da planilha. Então, essa é a análise de componente principal, a mais simples possível, ao nível de PC1, que é só uma componente principal. E aqui vocês podem ver que teve uma boa separação entre as duas espécies, né? Então, o grupo azul, que é o da esquerda, é a lavanda dentata, e o grupo verde, a lavanda angustifolia. E esse equipamento é simples, é um equipamento que tem uma base de quartzo e eu coloco uma gota da amostra e ele faz a leitura. Então, essa correlação é bem interessante porque eu uso uma gota e não uso solvente algum. Então, é um método mais rápido e bem mais prático. Então, aqui vocês podem ver que tem, a gente chama de outlier. São duas amostras de lavanda angustifolia que estão associadas com a lavanda dentata e 5 amostras de lavanda dentata que estão associadas com a lavanda angustifolia. Então, indicando um comportamento anômalo na composição, né? Que elas, quando são avaliadas a partir do infravermelho. Então, lá, quando eu fiz a cromatografia, eu não consegui ver essas anormalidades dela, mas aqui elas separam bem em grupos. Então, eu deixando claro que são técnicas que elas são usadas em conjunto para uma melhor qualidade, né? Então, o que pode ter acontecido? Essas amostras associadas com a lavanda dentata, então, estava escrito que era angustifolia,
mas na verdade o perfil dela é dentata, e as dentatas, quando são associadas com angustifolia, elas podem ter sido adulteradas com algum tipo de composto sintético, que possa ter sido utilizado, né? E essas duas amostras que está em vermelho e em amarelo, elas estão fora de todas as duas. Isso quer dizer que elas não eram nenhuma nem outra. Era um óleo vegetal com alguma essência ou algum aroma artificial, né? E isso eu não consigo pegar no cromatógrafo. Então, por isso que as duas técnicas são muito, muito interessantes usadas juntamente, né? Então, aqui, a conclusão desse nosso trabalho, que a gente até submeteu agora esse artigo, é que se a gente associar a análise de componentes principais, que é essa PSA, com os espectros mais as ferramentas, junto com as análises de cromatografia gasosa, então, ela é perfeita e ela realmente eu consigo ter resultados satisfatórios e muito bons para a classificação e para a parte de falsificação, né, que eu consigo confirmar, então, tanto com uma análise quanto a outra, eu consigo chegar quase a 100% de certeza ali de falsificação. A gente não usa a palavra falsificação, a gente usa adulteração, porque é uma coisa anômala, por isso que a gente usa anômalo para não chamar tanta atenção e não ser uma palavra muito negativa, né, e não causar muito alarde, porque se tu chegar e dizer, a tua amostra está anômala, não está normal, e tu chegar e dizer, tem uma falsificação, é diferente, né? Então a gente evita esse tipo de palavreado também. Ô, Michele, a Então, gente tem como saber com relação a agrotóxicos nessas plantas que você faz a cromatografia? isso a gente está começando agora também. Isso eu vou falar na parte do teatri também, que é a melaleuca. Então a gente vai começar a explorar todas as possibilidades. Então eu vou ver se eu consigo fazer. Daí seria por HPLC, que é cromatografia líquida, né? Do agrotóxico. Então a gente tem essa curiosidade para saber se o agrotóxico usado na folha e na planta, se a gente pode recuperar ele no próprio óleo também. Né? Então, por isso que eu comento que é importante essa parte de pesquisa também. A minha parte de prestação de serviço, a gente faz a cromatografia, né? Porém, junto eu caminho com outras pesquisas, e aí até com o próprio Benoit, até com o próprio Romulo também, que a gente troca uma ideia e testamos os métodos para ver se eles são efetivos, né? Então, vai ter análise de pesticidas e agrotóxicos na melaleuca. Daí, então, aqui são as minhas referências, né? Até, inclusive, o Biso ali, que foi... ele estava no congresso, né, Liane? Até foi o meu avaliador do pôster. Eu levei o pôster comparando as duas técnicas, a extração por solvente de hidrolato e a extração por Headspace. Daí foi bem interessante também, foi bem legal ele ter a aprovação dele também, eu achei bem, bem legal. Nessa parte aqui, vocês têm alguma dúvida? Essa parte é da lavanda. Eu vou entrar na parte da predição de qualidade do óleo essencial de melaleuca. Não sei se vocês têm alguma dúvida quanto à parte da lavanda. Eu Se a tenho, eu não gente sei se abre você não aqui. vai falar na frente também, porque eu já perguntei uma coisa, você vai falar. E você falou que tem diferença de resíduo, né? Quando Sim, faz a cromatografia e quando faz essa isso, do infravermelho. Qual é isso. essa diferença? Que resíduo de um e que resíduo no outro, entendeu? Isso. É que assim, o meu programa de mestrado, ele é em tecnologia ambiental, então a gente vai muito pelas linhas de pesquisa. Então, vocês podem ver ali que a minha linha de pesquisa é gestão e manejo de recursos naturais. Então, o que eu menos quero é que tenha resíduo para o meio ambiente. Vocês lembram quando eu mostrei a parte da preparação da amostra aqui? 10 ml de solvente. Eu vou usar, sei lá, 1 microlitro. Eu uso dali, que é 1 ml dividido por 1000, né? Então, é uma parte disso
que vai para dentro do equipamento. Esses outros 10 ml praticamente sobram. E eu destino ele, eu pago para ele ser destinado. Né? Então, é um custo que a gente tem, né, de tá fazendo resíduo. É como se fosse um lixo perfuro-cortante que hoje você tem que ser feita a destinação correta. Então, nós, como universidade, a gente se preocupa muito com isso. Então, hoje, a parte da cromatografia gasosa, cada análise que eu faço, ela produz 10 ml de solvente e do óleo. Então, esse óleo a gente não pode descartar de qualquer maneira. Então, ele é descartado de uma forma correta e nós pagamos, acho que paga por quilo isso, para uma empresa que vem e faz o recolhimento desses resíduos. Essa seria a Já, próxima pergunta, porque eu me preocupo muito, né? A gente faz como aromaterapeuta, a gente faz as formulações, então com óleo vegetal ou com creme neutro e tal. Mas e isso. como tem que ser esse descarte do produto que não foi utilizado, entendeu? Porque A você não gente. pode jogar no vaso sanitário, você não pode jogar Não, na de pia da maneira nenhuma. cozinha, você não pode Não. jogar no quintal, no jardim. Ali tem minhocas, tem bichos, tem, né? É, Então, como que, por exemplo, a gente que não está num laboratório, como que a gente também pode. Eu me preocupo muito com isso. E eu não tenho, eu até hoje não vi nenhuma orientação com relação a esse descarte de óleo essencial. O óleo graxo, a gente imagina que poderia ser um descarte do óleo de cozinha, né? é, é Agora, do assim. óleo essencial, É que como instituição nós já temos a prática de destinação correta dos resíduos, né? Então, essa parte eu vou ficar te devendo. Eu não saberia te dizer de onde ser descartado o óleo essencial. mas o Eu, mesmo por pessoa, exemplo, a mesma sei pessoa que vem que recolher o teu solvente já descarta o óleo junto. Ela faz as Já, duas tudo, coisas. sim, tudo é classificado, né? A gente tem, por classifica, então. exemplo, o óleo de cozinha, né? Uhum, Como descarte, como resíduo. O pessoal, por exemplo, aqui coleta para fazer o sabão artesanal, fazer essas coisas. É, eu acredito que o negócio seja, tudo bem que tem uma empresa que pega esse resíduo, mas esse resíduo vai para onde? Né? Porque esse que é hoje, o problema. Aonde é que está assimilado? Aonde é que está reutilizado? Ou ele simplesmente se desperde no ambiente, né? no nosso caso ali, nós temos autorização da FEPAM e o nosso resíduo vai para Minas do Leão. A gente fez um trabalho até como meio chovendo molhado ali a parte da tecnologia ambiental, então a gente se preocupa muito com essa parte. Então, por isso que desenvolveu um método, que é o do infravermelho, onde eu só coloco uma gota e eu consiga, né, fazer essa mesma análise, essa mesma predição e, e não usar os 10 ml de solvente, para mim é muito importante, mesmo eu sendo química. Isso para mim sabe, então, esse desenvolvimento desse método vem de encontro ao que a gente busca, né, o que a gente busca de tecnologias limpas. Né? Não sei se eu consegui responder, Eliane. Eu tenho Conseguiu uma sim. pergunta. Pode fazer, Rosana. Então, Michele, quando o óleo essencial ele vem já diluído no óleo de jojoba, você consegue fazer a cromatografia? Tipo, Não, esse não. aqui, ó, ele já é Aham, com jojoba. aham. Aí não Eu, consegue ver se o Blue Tense é não, a cromatografia. eu só consigo analisar por cromatografia o óleo essencial Uhum. extraído da planta e o Uhum. máximo que eu consigo é os blends. Tem algumas empresas que trabalham com blends, né, que são Uhum. mistura de óleos e que não estejam em óleos carreadores. Agora, se Ah, tu quiser pegar e, digamos, esse teu óleo de jojoba e analisar, porque o óleo de jojoba, ele é um óleo vegetal. E aí, para eu sim. fazer essa análise de cromatografia, eu preciso quebrar esses ácidos graxos que são enormes, as cadeias. Então, eu preciso derivatizar. Então, é mais uma análise, mas é bem semelhante ao que eu faço. Né? Eu faço uma derivatização para quebra do óleo de jojoba, né? Uhum. Para te poder ver o que tem no óleo de jojoba. Só que não é interessante, né, para aromaterapia. Tu vai ver ácido graxo, que Ah, é C18, ácido esteárico, palmítico, é isso que vai aparecer, né?
Então, É porque a a gente parte da... compra muitos óleos essenciais já com a Uhum. jojoba. Eu não sei se é porque Ah, eles são raros ou são não, muito caros. aham, desconheci essa parte. Eu só trabalho É, com óleo essencial e hidrolato. E o o de máximo ali sândalo. o blend, Ó, esse. né? Que De são. sândalo é com jojoba. Uhum. Eles usam como carreador, tipo um É, diluente. é um diluente, porque eu acho Uhum. que ele é meio raro. Esse aqui é o Sandalwood Indian, da Índia. Aham, aham, E já vem assim, como um outro que já vem original, que é sem o jojoba. Tipo, esse aham, aqui é original. Mesma vidrinho, tá vendo? aham. Só que um é no jojoba e o outro é E o puro. outro é puro. Eu consigo fazer a análise do puro, até porque o óleo essencial e o óleo vegetal, eles são bem diferentes, né, a composição. Uhum, Então, eles são tratados. E aí, a coluna que eu expliquei para vocês, eu tenho uma coluna para óleo essencial e uma coluna para óleo vegetal. Elas são separado. diferentes, são separadas também. Uhum, entendi. Obrigada. Nada. Não sei, Eliane, se respondi tua pergunta ali do Respondeu quesito. sim, respondeu, e eu fico feliz, né, de ter. A gente, assim como aromaterapeuta, a gente não tem noção de como estão trabalhando as universidades e mesmo lá que a gente viu os produtores e tal, e como é bom, né, saber que tem essa consciência de usar menos solvente, ter um descarte adequado, né, ter essa questão é, mais ampla, né, não só de fazer uma análise, mas de preservar essa natureza, né? Que eu acho que é o que tem que ser, não tem jeito. E quando a gente fez os testes, a gente usa também o Adams e o Tisserand como referência. E ali tem alguns que falam, até o próprio método do Benoit ali, do hidrolato, o método tradicional que ele usa, ele usa 100 ml de hidrolato e 75 ml de diclorometano. Então a gente fez os testes, sim, muito. E a gente fez os testes e até chegar na fração ideal, que seriam os 12 ml, onde a gente consegue extrair, né, nessas 6 vezes de 2 ml, a gente consegue extrair a mesma coisa. Então a gente fez, até eu conversei com ele aquele dia, daí ele achou bem interessante que a gente diminuiu, né, a, a, a quantidade de solvente, mas normalmente a gente trabalha nesse sentido, de diminuir o impacto ambiental também, né? Aí, deixa eu ver aqui. Então, aqui eu vou entrar na parte da melaleuca, né? Que também, sempre tecnologias limpas, com espectroscopia, sempre usando a cromatografia gasosa como método de controle, né? Que a gente chama. Porque não tem hoje como eu fazer alguma coisa sem ter a cromatografia de referência, né? Porque é um método muito robusto. Então, hoje eu uso ele como referência e daí eu começo a fazer os estudos com outras análises. Então, aqui é os meus orientadores, né? Ali, esse aqui é o meu projeto de dissertação de mestrado. Então, até eu conversei com um professor aquele dia no simpósio que ele perguntou por que eu escolhi a melaleuca? Por que eu não escolhi uma planta exótica, uma planta nativa? Eu escolhi a melaleuca pelas propriedades dela ali, tanto antibacteriana, antifúngica, antiviral, e tem bastante produção hoje no Brasil. Que é isso que eu vou tentar fazer, né? Fazer essa avaliação dos produtores do Brasil. E aí, as partes que são utilizadas ali, então, a melaleuca, desculpa, ela é da Austrália, né? Ela é nativa da Austrália, mas é bastante produzida aqui no Brasil também. Então, ela também é usada para uso tópico, né? Tanto como antisséptica, antibacteriana. Eu já tinha estudado filmes, filmes para plásticos. Em vez de filme plástico, tu usar um filme com óleo essencial. Isso também a gente desenvolve na própria universidade. Então, às vezes, é isso que a gente por isso que a gente faz as escolhas de certas plantas ou
certas propriedades de planta. Então, a melaleuca eu escolhi por ser antifúngica e antibacteriana, inseticida também, que vai de encontro com várias propriedades dela ali, né? Então, a melaleuca, os compostos majoritários da melaleuca, então, é o terpineol, o gama-terpineno, o alfa-terpineno, o terpinoleno e o 1,8-cineol, que é o eucaliptol. Eles são os responsáveis pela ação tanto bactericida, antifungicida e antibacteriana. Então, o meu problema da minha dissertação, então, é empregar técnicas de análises físico-químicas para determinar o potencial de uso da melaleuca. Então, a construção de modelos de caracterização da espécie e o controle de qualidade do óleo essencial, então, hoje ele é feito por cromatografia gasosa, mas a gente quer também fazer índice de refração, densidade, poder antioxidante, todos essas várias outras para fazer o controle de qualidade por outros métodos também, além da cromatografia, sempre usando a cromatografia como referência, né? E o objetivo geral, então, é empregar essas técnicas de análise físico-química para determinar o potencial de uso, né, a partir de, eu digo construção de modelo, que são os modelos matemáticos, que são através do infravermelho, né. E, dentre as técnicas, então, ali, o que eu acho que eu já tinha colocado, que era o índice de refração, poder de antioxidante, o infravermelho, cromatografia, massas e feed. Aqui é a parte dos meus objetivos, que é a análise, os modelos de quimiometria para a qualidade do óleo. Eu vou fazer o levantamento de produtores da região sul, né, da melaleuca. Eu vou avaliar as ferramentas e também o impacto ambiental. Eu vou fazer a produção de 15 tipos de melaleuca em 15 tipos de solo diferente. Eu vou fazer a plantação. Aí eu vou fazer a extração e vou ver se nesses 15 tipos de solo tem alguma diferença. Digamos, um solo mais arenoso, um solo mais alcalino, um solo mais ácido, se isso tem alguma diferença, né, na produção do óleo. Então, eu vou fazer acho que são 15 tipos, eu vou fazer em quintuplicata, são 5 de cada, para eu poder ter muitos dados, né, para fazer esses modelos de matemáticos. Aí ali que tu falou, Liane, dos agrotóxicos, então eu vou fazer a análise direta da planta, da folha, eu vou pegar a folha e ver tudo que tem nessa folha, né, porque hoje a gente faz a extração do óleo e usa só o óleo. Então, eu quero pegar e fazer, eu vou pegar a planta, porque eu vou ter a planta, né? Hoje, no caso, eu trabalho só com óleo essencial, já o produto pronto. Então, eu vou pegar a planta e vou poder trabalhar diretamente na planta e ver o que tem. Quanto a metais pesados da própria lavoura, tá em algum local inadequado, pesticida, agrotóxico, algum tipo de praga, alguma coisa, né? E também o potencial biotecnológico, para ver se a gente pode usar como algum agente para outros tipos de planta, né? Tu pode colocar, borrifar na lavoura, todo tipo de potencial biotecnológico que a gente vai poder explorar isso, né? E a minha metodologia, então, vai ser através do cultivo, né? Dentro desse cultivo, então, a gente vai preparar os modelos de quimiometria, vai fazer a análise de referência na cromatografia gasosa sempre, e usar o FTIR para fazer esses modelos matemáticos. Daí aqui é mais o meu cronograma, né, que eu já comecei agora em março de 2023, então a pesquisa experimental, a análise de dados, já comecei a fazer o poder antioxidante, e isso é tanto para óleo essencial quanto para o hidrolato, né, vai ser as duas coisas. Eu vou separar eles, vão ser 4 artigos, mas sempre junto
sempre os dois juntos, né? Hidrolato e óleo essencial, porque eu consigo fazer o poder antioxidante, por exemplo, e o índice de refração, eu consigo fazer tanto no óleo quanto no hidrolato. Tem alguns que só no óleo, né? E daí eu vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Aí, então, ali, fazer a avaliação da composição do óleo, que isso eu já tenho feito, aplicação dessas ferramentas, levantamentos dos produtores do estado. Então, no congresso que a gente teve ali no simpósio, eu já entrei em contato com o do Mato Grosso, então eu vou conseguir mudas do Mato Grosso, sabe? Então, foi bem importante também para essa parte da pesquisa, né? Então, agora, início de 2024, eu já começo a avaliar o potencial biotecnológico, né, de uma revisão sistemática com estudos que já tem, e também já começo o plantio das mudas agora em janeiro, fevereiro. Que aí a gente tem uma parceria com a agronomia, então nós estamos montando um horto, uma estufa, né, onde eu consigo controlar as mudas, né, para em 2025 eu poder fazer a defesa, então, da minha dissertação, que vai trabalhar sobre esses métodos de análise, né, para o controle para potenciais da melaleuca. E era isso. Assim, essa parte aqui é mais o cronograma do meu estudo, né? E aqui, então, como eu falei para vocês, agradeço muito o convite, Liane, e tem o meu e-mail, tem o e-mail de prestação de serviço, ali tem o WhatsApp direto para vocês terem mais informações de como enviar, se vocês quiserem fazer uma amostra. Até a própria, acho que foi a Rosana que mostrou o óleo de jojoba. Se tiverem alguma curiosidade, né, ou alguma coisa, e eu fico à disposição agora para perguntas e muito Não, você obrigada. já está convidada para vir apresentar depois, em 2025 ou Ah, 26, você que manda o seu trabalho, porque eu estou a fim de aham, saber o que vai dar nisso, entendeu? Quem não tá vai todo ser mundo mais, quem já curioso. terminou o curso depois, aí eu chamo de volta para a gente ver teu trabalho. Que Sim, vai dar um trabalho, mas vai ser bem vai. interessante ter esse Aham, resultado com tanta sim. amostra, né, e podendo ver tantas coisas. E no momento que a gente escolhe por uma, que nem a gente escolheu pela melaleuca, eu consigo, depois dos modelos criados, a gente consegue fazer com todos os tipos de planta, né? E daí o que a gente quer também é esses modelos ser oferecidos pela prestação de serviço também, que hoje a gente só né, oferece a parte da cromatografia mesmo. O infravermelho hoje é mais estudo para ver se realmente o método funciona. Agora, se eu, Liane, quiser mandar para você um óleo essencial para você fazer essa análise, como é que eu Uhum. faço isso? Tu entra em contato, então, ali com o atendimento da central analítica, né, que eu deixei tanto o e-mail quanto o WhatsApp, e Sim. daí eu preciso, pode mandar até 1 ml de amostra, no caso do óleo, e o hidrolato eu trabalho com 100 ml, de preferência sem ar dentro do frasco, né, e aí o de óleo sendo em frasco de vidro seria melhor, e que o hidrolato não tenha contato com ar. Eu posso fazer tanto análise do óleo quanto do hidrolato. Daí envia e dentro de 20 dias úteis vocês recebem o relatório da composição, né? Que seria essa. Vou mostrar mais ou menos. Esse aqui é o relatório. Um relatório normal, claro, vem no formato, né, bonitinho ali com a identificação da tua amostra, tudo direitinho, mas esse é o layout que você recebe, que vem o nome, a área relativa, né, que é quantos por cento que tem. A gente faz também a quantificação desses marcadores, e ali tem a similaridade, que é da biblioteca do próprio software, o tempo de retenção, e também o CAS, que é a identificação do composto, né, até para te ver qual é a fórmula, né, a fórmula estrutural. Aqui na melaleuca eu até coloquei ali. Então, pelo Ah, CAS, tu é. consegue ver todas as funções, né, toda a estrutura da molécula, né. Daí essa é muito parecido. Aqui eu não posso, eu não trouxe até pelo sigilo de informação o próprio relatório em si, né? Mas é esse o layout que vocês vão receber quando tu faz, né?
Aí vem listando os majoritários e os minoritários também, todos os Todos, componentes. todos os componentes. Ali a gente só colocou os majoritários porque era de interesse para o modelo matemático, né? A gente escolheu 5 para não ficar tão grande, mas tem, acho que o óleo de patioli tem uns 50 compostos, então vem os 50 listados. Vetiver também é um que dá trabalho, vem uns 50 e tantos também, né, de análise. E quanto que custa isso? Custa R$ 200 as análises, né, tanto de hidrolato quanto de óleo essencial. A gente também tem um serviço de, claro, é para os produtores aqui da região, de extração também do óleo. Às vezes tu tem uma massa ali, uma massa verde de 100, 200 gramas, eu consigo fazer a nível de bancada para fazer a análise desse óleo. E também trabalhamos com um sistema de destilação piloto, que eu creio que seja um pouco maior do que o Benoit ali, que trabalhamos de 100 a 200 quilos de massa também. Então a gente faz a extração, faz a análise, tu chega com a massa verde e sai com o relatório completo. Isso Massa verde é o quê? A planta? Você isso, chega a com a planta, planta, sim. Tu chega aí com a planta, destila e depois destila, analisa. tu sai com o óleo, com o hidrolato e com o teu relatório. Fica em torno de R$ 800, R$ 830, se não me engano. Daí teria só de se informar os preços certinhos desse tipo específico, né? Porque o que a gente trabalha mais é óleo essencial e hidrolato. Eu pergunto porque, assim, às vezes a gente vai comprar óleo essencial, né, meninas? E aí a gente pede cromatografia, a maioria não tem cromatografia, Michele. Aí, né, tudo bem, talvez para fazer, né, cromatografia de 20, 30 óleos essenciais é mais difícil, mas daí eu fico pensando, né, as pessoas muitas vezes elas compram o óleo essencial de uma, por exemplo, uma Ferquima, né, que já vende o óleo no galão, o litro, o galão. Mas que garantia que a gente tem que naquele litro, naquele galão, tem óleo essencial de apenas um produtor? Será que não tem? Lembra que nos simpósios eles falaram que às vezes as empresas não É uma conseguem a quantidade cooperativa, de que eles né? precisam do componente, tem que pegar de vários produtores diferentes. Então, eu imagino que teria que se fazer uma análise desse blend dos óleos, né? Você vai Isso. pegar todos os que estão ali naquele mesmo lote e vai fazer essa análise. E daí, para nós, é uma coisa assim, que às vezes me preocupa um pouco, porque a gente trabalha com essa questão de como a química, né, a farmacologia do óleo vai interagir no corpo humano. Sim. E se a gente não tem essa assim, certeza de que ó, o componente cânfora tem só 0, né, ou tem 30%, para a gente é muito importante isso. Sim. Né? Até para definir o teu uso também, né? Sim, para definir o uso. Essa parte de aromaterapia e que a gente vê que vocês trabalham mais, ela é muito ampla. Então, eu te dou a informação química do teu composto, né? Então, e o que fazer com isso aí é estudo, né? Tu tem que ter bastante propriedade para lidar com os compostos que tu tem. Às vezes a pessoa acha, mas o óleo essencial é natural, só que não é, né? Mas vamos dizer assim, é muito potente, né? É uma química muito potente. E eu fico pensando nesses blends, né? Tem muitas empresas fazendo blends com óleos essenciais. Aí você imagina, porque um óleo já tem tantos componentes, imagina um blend com 5, 6 óleos, né? Então, a importância Isso de ter uma que. cromatografia e de lote, né? Não é fazer uma cromatografia, mas não é porque você vai fazer essa pesquisa com a melaleuca que quer dizer que eternamente vai ser aquilo que você Vai ser achou. aquilo, Não. E aí tu lembra até que o pessoal acho que foi da Natura que comentou, né? De 30 metros uma planta da outra ser um genótipo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, isso abre muito, assim, para discussões de qualidade mesmo, né? E dentro daquelas amostras ali da pesquisa que a gente tinha mostrado, essas que deram anômalas, era muito cheiro de limpeza. Sabe o lavanda sintético, assim? Aquele bem chulé, aquele, sabe? E não era... Porque a gente tá acostumada com óleo essencial, né? Não com essência. E aí dava pra ver o cheiro, era bem diferente. Bem diferente mesmo.
E aí parecia que era, sei lá, deve ser uma essência diluída em óleo carreador ou algum óleo vegetal, pelo jeito que deu, né? Pois é, que pena Eu isso. acho que a Michelle vai ter muito trabalho pela frente, porque tem muito óleo essencial aí que nunca vi na vida. Conta Assim, ali, a Michele, que marca. a gente ficou sabendo lá. Acho que eu contei na aula também da aquela que o Benoit não apresentou, qual era? A pitanga? A pitanga, que teve 80% dos componentes, não tem registro em nenhum banco de dados do mundo. É, mas essa pitanga aqui do Rio Grande do Sul, é que eu acho que deve ter sido alguma oxidação, alguma coisa, porque ela tinha muito epóxido e muito óxido. Normalmente o óxido normal que aparece é o óxido de cariofileno, por exemplo. Só que o epóxido, o translinalol, isso são produtos de degradação. E aí Hum. provavelmente deve ter acontecido Na isso com esse viagem, hidrolato. talvez o tempo É, demorou. Você é. já testou pitanga? Já fiz. Eu trabalho aqui com a pitanga normal, aqui nativa da região, então é bem tranquilo, tanto o hidrolato quanto o óleo essencial. E aquela em particular também foi punk, assim, eu tentei todos os métodos e ela tinha 380 compostos e todos assim, ó, muito. Isso que eu comentei de epóxido, de óxido, sabe? De coisas que não eram para estar lá. Então, a gente trabalhou meio que junto ali, né? O Benoit tinha feito e a gente estava meio trocando ideia ali, não, não tinha, não teve uma identificação, não batemos martelo, deixamos É. assim. E na pitanga, lá do Rio Grande do Sul, qual é o componente majoritário dela? Cruzereno, cruzereno e germacreno D. E Uhum. germacreno. Aham. Aí a gente já fez com pitanga preta também, os mesmos marcadores. Assim, é cruzereno e o germacreno. Eles formam até 60% de todo o óleo. Pô, Aí bastante. alfa-pineno, Ah, beta-gliceno, os normais ali, né? É bem interessante. é. E Rosana, a gente, por Hum. enquanto, essa destilação e tal que a Michelle faz, geralmente são com esses óleos mais conhecidos, mas É, ainda tem muito óleo essencial brasileiro de plantas, né, que ainda vão ser testadas e descobertas, né? Tem a pitanga está começando, e acho que é o breu branco também, a própria copaíba, né? é. Assim, tem muita As planta. Aquele resinas, senhor, o professor Maia, falou que tem 8.000 espécies nativas da imagina. Amazônia que tem Uhum. potencial farmacológico que até agora ninguém testou. Então, No acho que vai Sergipe ter. ali eles estão fazendo. É no Sergipe, né? Aquele professor também que estava. Aquele professor de Suriname, ele comentou do sabugueiro também, que tem bastante É, o muleno, né? Que é o mesmo da córdia, né? Então tem muita coisa. tem E ele muito. também me perguntou por que eu não fazia do sabugueiro ao invés da melaleuca, né? Quando vê para algum estudo futuro, né? A gente tá aí. O doutorado. Ele até comentou isso. Ele É. até tinha feito pro doutorado. Mas eu acho que a melaleuca você tem essa coisa de ter várias espécies, você pode testar, né? Eu não sei se o Uhum. sabugueiro teria tanta amostra para fazer, não sei. Pois é, também não Se é sei. uma coisa que tem em várias regiões, e porque às vezes são plantas nativas de uma região do Brasil É, apenas, né? é. Quando vê, nem se desenvolve aqui no sul, né? Pois é, ainda tem isso.